Eu aprendi que quando nós temos uma vida, obedecendo a palavra de Deus, seguindo os mandamentos do Senhor, nós temos uma casa edificada sobre a rocha, amém, irmãos? Que é o que está lá escrito em Mateus, Mateus, quando Jesus ele faz aquela comparação do homem que constrói a sua casa na rocha e do homem que constrói a sua casa na areia, muita gente fala, não, eu tenho a minha casa firmada na rocha, glória a Deus, irmãos, mas o texto ele diz que o homem sensato que tem a sua casa firmada na rocha é aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, Então, se a palavra de Deus diz para mim, ide pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações, se a Bíblia diz isso para mim, para você, e se eu faço isso, eu estou colocando um tijolinho na minha casa, na rocha. E se eu não faço, irmãos? Eu estou igual o homem insensato. Estou ouvindo as palavras, mas não estou praticando. E se eu não estou praticando, eu estou construindo a minha casa na areia. Então fazer missões, irmãos, é muito mais do que simplesmente você sair por essas ruas e falar do amor de Jesus, é você ir no calçadão de Campo Grande ou em qualquer bairro, qualquer comunidade, fazer trabalhos com pessoas em condições de rua ou centros de recuperação. Missões, irmãos, é uma área que você pode atuar de diversas maneiras, não é só isso. Missões é obedecer a Deus. E obedecer a Deus é você ter certeza que a sua casa está sendo firmada na rocha. Então, toda vez, irmãos, que a palavra sai desse altar para a sua vida, que o pastor sobe nesse altar, ou qualquer um dos ministros e ministras do Senhor, e declara uma palavra para o seu coração, e você toma posse dessa palavra, que vem da palavra de Deus, da boca do nosso Senhor, e você a pratica, você está construindo a sua casa na rocha. Então aqui nessa noite, irmãos, que possamos ter mais uma oportunidade de pegar mais um tijolinho e colocar na nossa casa firmada na rocha nessa noite. Porque a palavra de Deus ela vai ser ministrada neste lugar e nós vamos ter a oportunidade de, ouvindo essa palavra, entender e colocar ela em prática. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Antes de nós falarmos um pouco daquilo que Deus tem feito nesse mundo através das nossas vidas, através da sua igreja, através daqueles que se colocam como obedientes à tua palavra, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 16, eu quero ler apenas um versículo, que vai nos dar a base ou a introdução para essa palavra. 1 Coríntios capítulo 16, o verso é o verso de número 14. A minha Bíblia, eu sei que existem algumas versões, A minha Bíblia ela diz assim: fazei tudo com grande amor fraternal. Essa é a tradução da minha Bíblia, a versão da minha Bíblia. 1 Coríntios capítulo 16, verso 14, fazei tudo com grande amor fraternal. Mas se você ler, por exemplo, aí Almeida Corrigida Fiel, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Se você pegar a Bíblia NVI, ela vai estar dizendo assim, façam tudo com amor. Se você pegar a NTLH, vai dizer que tudo que vocês fizerem, façam com amor. Amém? Por quê, irmãos? Porque o amor é a base da missão. O texto que Deus trouxe para o meu coração e para o seu coração nessa noite é: tudo que você for fazer, faça com amor. O amor é a base de tudo que você possa querer fazer. Amém? Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Deus, a tua palavra que fala do seu amor. Ó Deus, não existe um amor tão grande, não existe algo, Senhor, que nós possamos entender e compreender o tamanho que nós somos, tão pequeninos diante de Ti, Senhor, com um amor tão grande que invade os nossos corações.
Amor esse, ó Deus, que nos faz sair da nossa casa, entrar por essas portas, ó Deus, nos alegrar, ter comunhão um com os outros, ó Deus, um amor que nos faz, Senhor, nos movimentar, ó Pai, e saber que existe alguém que está cuidando de nós, que está guardando a nossa casa, que está cuidando da nossa família. Esse amor, ó Deus, esse amor tão grande que na Tua palavra diz que foi o motivo do Senhor entregar o Seu Filho unigênito por nós, para que nós não viéssemos a perecer. Pai, obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Mas a Tua palavra nessa noite, ela está dizendo para mim, para a Tua igreja, Senhor, que tudo que nós viermos fazer, nós temos que fazer também com amor. Então que o Teu amor, ó Deus, ele invada os nossos corações aqui neste lugar. Que o Teu amor, ó Deus, seja o centro, ó Pai, daquilo que nós vamos fazer a partir de agora, Senhor. Que a nossa vida esteja pautada no Teu amor. E nós oramos assim no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, como eu disse com vocês, falar de missões para mim é algo especial. Eu amo fazer missões, porque quando o Senhor Deus, Ele me chama, eu já entendo aquilo que Deus quer através da minha vida. Sabe, eu sempre conto isso, irmãos, quando eu levantei as mãos para Cristo. Você lembra do dia que você levantou a sua mão para o Senhor? Você lembra do dia que você levantou as suas mãos e falou: Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, eu quero me entregar nos seus braços, eu quero que o Senhor cuide de mim, eu preciso de Ti, Senhor. Você lembra desse dia, irmãos? Eu me lembro, irmãos, como se fosse ontem, ou como se fosse hoje pela manhã. Minha esposa estava no monte orando com as irmãs, né? E eu sempre fui aquele cara que perturbava muito a vida dela, né, irmão? Não sei se vocês eram assim também, mas é assim, né, irmãos? Fazer o quê, né? Eu perturbava a vida dela, ela ia para a igreja, eu perturbava, mas um dia ela estava no monte orando. E um grupo de homens da igreja foi fazer uma visita lá em casa, aproveitou que eu estava sozinho, né? Foi lá, estratégia de Deus, irmão. Deus é um Deus estratégico, irmãos. E aí naquela oração, naquela conversa com os irmãos, e aí ele pediu, vamos para nós fecharmos os olhos, eu fiquei com o olho fechado, né? E de repente eu comecei a escutar todo mundo glorificando, glória a Deus, eu abri o olho para ver, minha mão estava assim, eu falei, caramba, eu levantei a mão, nem vi, irmãos, eu acho que foi o Espírito Santo que levantou minha mão, não é possível. E naquele dia, irmãos, eu pensei em algo, assim, Deus falou algo no meu coração, e um irmão leu uma palavra, irmãos, de Mateus, no capítulo 9, que diz que a seara, ela é grande, mas que poucos são os trabalhadores, ou os ceifeiros, e ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros, ou trabalhadores, né? E o que a minha esposa estava fazendo no monte, irmãos? Estava orando, estava clamando, estava buscando, para que Deus, estava rogando a Deus, para que Deus pudesse enviar trabalhadores. Então eu entendi o seguinte: não, eu tenho que ser esse trabalhador, eu tenho que ser aquele que vai nessa seara, que é grande, porque um dia, irmãos, a minha esposa estava lá orando, e eu levantei as mãos, e eu entendi que aquele clamor, que aquela oração, quando ela estava rogando a Deus, clamando a Deus pela minha vida, era porque tinha um propósito nisso, e eu tomei posse dessa palavra. E a partir dali, irmãos, eu comecei a olhar para essa seara, irmãos, e comecei a pedir a Deus para que Ele enchesse o meu coração desse amor. Porque se a Bíblia diz isso, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, eu não conseguia entender, e não era possível para mim entender isso, que tanta gente estava perecendo, irmãos. Porque quando você caminha por essa terra, e quando você vai em certos lugares, o que você mais vê são pessoas perecendo, sofrendo. Hoje aqui nós ouvimos, né, as orações em favor, né, do nosso país, do nosso estado, em favor de Israel, né, em favor da Ucrânia, onde está tendo uma guerra lá, irmãos, pessoas estão perecendo, mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, e Ele conta comigo e contigo, para que tudo que você venha fazer seja feito com amor, porque o amor é a base de tudo. E eu entendi isso, irmãos.
Então, já desde o começo da minha caminhada com Cristo, eu já entendi que eu fui chamado para ser um trabalhador dessa seara. E eu sei que Deus, Ele chama cada um do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer, e Ele vai usar a sua vida do jeito que Ele quer, irmãos. Porque se eu pegar aqui para tocar essa guitarra, não vai sair nada. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Deus, Ele vai te usar da maneira que Ele quiser te usar, meu irmão, porque Ele é Deus, né? Hoje de manhã até tentei cantar uns louvores lá, mas eu não vou conseguir cantar igual vocês, irmão. Irmão? A igreja de vez em quando fazia assim, né, irmão? Me botaram numa prova de manhã, você pode ministrar 2 louvores na IBD? Eu falei, amém, irmãos? Sou um trabalhador dessa seara. Mas não é minha chamada, né, irmão? Não é minha chamada. Mas existe uma chamada que é universal, irmãos. Existe algo na minha vida e na sua vida que é para todos, que é para a igreja. Quando a Bíblia fala que sobre adoração é para todos. Todos nós temos que ser adoradores, porque Ele nos criou para o adorar na beleza da sua santidade. Assim também como chamou a todos para trabalhar na sua seara, para servir a Ele, para ser obediente a Ele. Amém? Quando a Bíblia fala lá em Efésios, irmãos, ele fala pela graça mediante a... Amém? Então é necessário crer, porque todo aquele que nele crê vai ser salvo, vai ser alcançado por essa graça, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Só que ele fala assim, não é por obras, para que ninguém venha se gloriar, para que ninguém venha achar que é alguma coisa, né? Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, vocês que acham que são alguma coisa e não são, olha, toma cuidado, nós não somos nada, quem faz tudo é Deus, irmãos. Toda a honra, toda a glória é para Deus. Quando eu venho aqui e falo de missões e falo, eu viajei para a Índia, eu fui para aqui, eu fui para lá, semana retrasada estava no Ceará, lá no interior, no sertão, e faço isso, irmãos, nada disso é por mim, sempre tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Se eu vier aqui para falar de mim, irmãos, eu não quero subir, eu quero falar de Jesus, porque é Ele quem salva, é Ele quem derrama esse amor nos nossos corações. Nós apenas somos um instrumento nas suas mãos. Mas quando o apóstolo Paulo, ele escreve isso, irmãos, para a igreja de Éfeso, e ele fala sobre essa graça, né? E ele fala, não é por causa das obras, porque é o Senhor Deus quem faz essas obras através de nós. Mas no verso, vai continuando, irmãos, se eu não me engano, no verso de número 11, vai dizer, porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então Deus, Ele te criou para as boas obras. Você foi criado por Deus para andar nas boas obras, as quais Ele já preparou, irmãos, para a minha vida e para a tua vida. Abra sua Bíblia em Efésios, você vai ler isso. Então, se Deus te criou para as boas obras, Ele quer, irmãos, Ele necessita que você se coloque na posição para usar a tua vida com amor, porque Ele te criou para isso. Ele te criou para as boas obras. Esse é um chamado universal, irmão, não temos como fugir disso. Nós fomos criados para isso, para as boas obras. Por isso que Jesus, irmãos, quando Ele fala, olha, não foram vocês que me escolheram, né? Deus fala lá através da sua palavra, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Para quê? Para que vades e deis fruto, irmãos. Os frutos, irmãos, os frutos das nossas obras devem permanecer, irmãos. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, que nessa noite Deus Ele possa falar no seu coração, de maneira que você entenda que quando Deus te criou, Ele te criou com um propósito de fazer a obra de Deus. Ele quer fazer a obra de Deus através da sua vida, através de você. Há algo, irmãos, que Ele quer derramar na sua vida nessa noite, para que você possa fazer a vontade dEle. E nessa noite, a palavra que Deus separou para mim e para você, é que o amor dEle é a base da missão. Se nós queremos pegar o tema, né, do que nós estamos falando aqui, para sermos obedientes, irmãos, ao ID do Senhor, nós precisamos de entender o amor de Deus que foi derramado naquela cruz, o sangue derramado naquela cruz, por amor à minha vida e à sua vida. É Ele quem nos capacita para fazer a missão, porque a missão é dEle. A igreja, ela apenas participa da missão de Deus. A missão não é minha.
Porque se fosse a minha missão, irmãos, eu só ia fazer por aqueles que eu gosto, por aqueles que eu tenho prazer em ajudar. Existe algo, irmãos, que pode ser um grande problema no meio da igreja, que é o amor seletivo. Sabe quando você só tem prazer de fazer por aquele grupo de pessoas, ou para aquele tipo de pessoa, sabe, irmãos? Acontece isso, irmãos. E não acontece porque nós somos ruins, não, acontece porque nós somos seres humanos. E ser humano é assim mesmo. Amém? Lá na igreja, irmãos, quando eu falo assim, olha, vamos fazer um trabalho no orfanato lá na Taquara, que é o Lar Maria de Lourdes, alguém já ouviu falar aqui, irmãos? É cheio de, as crianças lá, né, têm deficiências, né? E quando nós fizemos uma campanha lá para arrecadar fralda, arrecadar material, alimento, né, material de limpeza, e nós fomos, irmãos, foi muita gente. Aí quando eu falo assim, olha, semana que vem nós vamos levar um lanche, ou vamos levar uma quentinha, vamos levar uma sopa para o pessoal que está em situação de rua, aí só vai 3, 4. Por que isso, irmãos? Porque de repente aquele grupo de pessoas simpatiza mais com criança, gosta mais de trabalhar com criança, é um amor seletivo, irmãos. Mas a Bíblia diz que é todo aquele que nele crê, que não vai perecer. Todos, irmãos, devem ser alcançados por essa graça. A graça de Jesus é para todos. Nós, como igreja do Senhor, não podemos ficar escolhendo quem nós queremos amar. É por isso que a missão não é da igreja, a missão é de Deus, porque se a missão fosse da igreja, irmãos, eu ia me preocupar tanto com esse bairro aqui, né? Qual é esse bairro aqui? É Santíssimo, né? Santíssimo, eu ia me preocupar tanto com Santíssimo, irmãos, que eu ia esquecer de Campo Grande, de Bangu, né? de outro estado, mas a missão é de Deus, então nós vamos aonde Deus nos levar. É Deus é quem nos leva, é Deus é quem nos conduz. Quando o apóstolo Pedro, irmãos, ele escreve, ele fala da multiforme graça de Deus, Pedro está dizendo o seguinte para mim e para você, olha, vai ter igreja que eu vou usar aqui, vai ter igreja que eu vou usar lá, vai ter igreja que eu vou fazer assim, vai ter igreja que vai ser diferente, sabe por quê? Porque é a multiforme graça de Deus. A forma como Deus vai usar a minha vida, irmãos, e a igreja a qual eu congrego, é diferente da forma que Deus vai te usar. Mas o que Deus quer nessa noite é que você tenha um coração voluntário para que Ele possa usar a tua vida. Talvez, irmãos, você não saia daqui, pegue um avião e na próxima viagem que eu for para a Índia, você vá comigo. Talvez você não vá. Mas talvez Deus queira te levar, irmãos, para um outro lugar. Amém? Porque é Ele quem direciona. Ele é o dono da missão. Sabe uma coisa muito importante, irmãos? Eu gosto de pegar, né, algumas palavras que a gente ouve, eu gosto de guardar. E eu escutei algo, irmãos, que eu guardei no meu coração, que é o seguinte: para Deus, o como fazer é muito mais importante do que o que fazer. E eu guardei isso comigo. Por quê, irmãos? Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. O que eu faço não é tão importante quanto o como eu faço. Porque pessoas, irmãos, para sair daqui, né, e fazer um trabalho lá, doar um dinheiro lá para um orfanato ou para um centro de recuperação, irmãos, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas se não fizer com amor, o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 13? Se eu não tiver amor, irmãos, eu não sou nada, não tem nada, não tem nada a ver. Amém, irmãos? Então, o como fazer é muito mais importante, porque quando eu sei que eu faço por amor, algo de Deus acontece, irmãos. Então, se Deus encheu o teu coração de amor nessa noite, e você começar a entender que você foi criado para fazer as boas obras, você vai entender que quando você sair por essas ruas, irmãos, você não vai agir conforme naquele texto que fala do bom samaritano, né? Não vai fazer como o sacerdote, o levita, você vai passar de longe, não. Por quê? Porque o amor de Deus invadiu o seu coração. Amém, irmãos? Não dá para a gente ajudar todo mundo, senão você fica achando que você pode tudo e você não pode tudo, irmãos. É Deus quem faz. É Deus quem faz. Quando a gente vai para um lugar como a Índia, minha esposa teve a oportunidade de ir comigo na segunda viagem que eu fiz. Quando você vai para um lugar como aquele, você vê milhões de pessoas, aí você começa a entender, realmente, não dá para fazer tudo por todo mundo. É muita gente. É muita gente.
Não é igual aqui, você faz aqui no Brasil. Quem já foi aqui no lixão, aqui de Jardim Gramacho, ou já foi no lixão lá? Como é que é a condição lá? É muito precário, irmãos? É muito precário. Nós fazemos alguns trabalhos ali, ajudamos algumas ONGs no passado, chegamos a fazer algumas casas com aquele grupo do teto, né? Ali no Jardim Gramacho. E a condição daquele povo, irmãos, aqui tão pertinho da gente, né? É muito, irmãos, é muita pobreza. Mas quando você chega na Índia, é como se fosse uma cidade inteira fosse o Jardim Gramacho. É muito mais pobreza do que aqui. E quando você começa a ouvir as histórias, irmãos, porque aquele povo, desde pequeno, eles já são podados para viver daquele jeito, irmãos. Porque eles separam lá aquela população deles em castas, né? Então, quem é de uma casta mais baixa, quem é de uma casta inferior, eles não conseguem, irmãos, progredir, porque eles não têm oportunidades. Mas quem pode mudar a vida deles? A presença do Deus que nos amou. Esse Deus pode transformar. Então, quando você vai em certos lugares, irmão, você entende, você percebe que se não for pelo amor, ou se não for por amor, nada vai acontecer. 1 Coríntios no capítulo 13, retornando o texto que nós comentamos aqui, vai dizer, irmãos, que eu posso até entregar tudo que eu tenho e dar para os pobres, mas se não for por amor, não serve de nada. Então, o mais importante para a minha vida e para a sua vida nessa noite é você entender o quanto Deus te amou, ser grato por esse amor e fazer com que esse amor alcance outras pessoas também. Se você pelo menos nessa noite entender esse amor, irmãos, entender o tamanho desse amor, eu tenho certeza que toda vez que você sair agora da sua casa, você vai permitir que o amor de Deus, ele transborde no teu coração, para que vidas possam ser alcançadas, seja o seu vizinho, ou seja alguém lá na Índia, né? Uma vez eu escutei isso também, alguém falou assim, o cara não quer falar nem com o vizinho, quer viajar lá para a África, para a Europa, né, para os países lá, não sei aonde, né? O cara não fala nem com o vizinho, tá? Então, irmãos, esse amor ele tem que transbordar de uma forma tão linda no nosso coração, que a gente precisa entender isso, que é o amor dele que transforma, que é o amor dele quem faz com que as pessoas possam estar próximas do nosso Deus. E às vezes, irmãos, não vai ser nem falando de Jesus, mas vai ser amando, tratando bem, cuidando. Porque você acha que eu sei falar hindi, irmãos? Eu não deu tempo de aprender a falar hindi não, irmão. Hindi é muito difícil. Você vai dizer, lá na Índia, irmãos, são, se eu não me engano, 6.300 dialetos. Cada estado na Índia fala uma língua diferente. Então você tem o idioma nacional, que é o hindi, né? E aí você tem o inglês, porque por muitos anos a Índia foi dominada pela Inglaterra, né? Pelo Reino Unido. Então, quem hoje lá fala inglês, ele tem uma condição melhor de se conseguir galgar alguma coisa. E cada estado tem a sua própria língua. Então, cada estado tem 3 línguas, a oficial, o inglês e a daquele próprio estado. Só que cada comunidade tem o seu dialeto. Então, tu imagina, irmãos, eu estou aqui, aí eu saio daqui e vou para outra comunidade, pronto, já é outra língua. Então, às vezes, não é nem você falar, é você amar, é você ajudar, é você estender a mão, irmão. É você mostrar que você está ali, que você está junto. Na Índia, o trabalho que nós estávamos apoiando, né, e hoje nós estamos apoiando um outro trabalho, mas nessa época da viagem, nós apoiávamos um trabalho para dar dignidade aos Dalits. Os Dalits, irmãos, é um povo, é um grupo de quase 300 milhões de pessoas que não tem casta nenhuma, são chamados sem castas. Então, na Índia, como divide por castas, né? Eles entendem que os Dalits, eles nasceram do pó do pé que saiu do Deus Brahma. Então, quando o Deus Brahma criou o mundo, ele pisou no mundo, saiu um pó, esse pó debaixo do pé do Deus Brahma são os Dalits. Então, os Dalits, eles não têm direito à educação, não têm direito à saúde, eles são chamados de imundos. Lembra na Bíblia quando fala dos leprosos, que não podia tocar, que não podia sentar naquela cadeira, estava imunda, tudo era imundo? Então, os Dalits é assim lá na Índia.
Então, qual era o trabalho que nós apoiávamos lá? Nós ajudávamos uma instituição chamada DFN, da Operação Mobilização, a construir escolas nas comunidades Dalits para que, através da educação, eles pudessem transpor todas essas barreiras culturais e ter dignidade de vida, porque sem isso, irmãos, eles não iam viver para o resto da vida no meio da miséria, no meio da prostituição. As meninas são violentadas lá, as próprias mães entregam suas filhas para serem violentadas nos templos, né? Que são as prostitutas do templo. Existe uma deusa lá na Índia chamada Devadasi, e essa deusa, ela é idolatrada pelos Dalits, porque eles acham que se entregar a sua filha para essa deusa, e essa filha se torna uma prostituta do templo, e os homens daquela região podem todos abusar daquela menina, eles entendem que fazendo isso, a família, numa próxima reencarnação, não vai vir como Dalit, vai vir numa casta um pouquinho maior, só para não sofrer na outra vida, que infelizmente até isso é uma mentira para eles, né? Nós sabemos disso, mas eles não sabem. E nós apoiávamos um trabalho lá de resgatar essas meninas. Havia um grupo, né, que ia nessas casas, na época que tinha um festival para essa deusa, esse grupo ia lá para convencer a família de não entregar a filha para a prostituição, e recolhia essa filha e levava para uma casa chamada Casa Resgate. Eu pude estar lá nessa casa com essas crianças, e você olhava para o rostinho delas, irmãos, algumas delas já tinham entrado nessa vida, já tinham sido abusadas, violentadas. Algumas dessas mulheres, né, que se tornaram missionárias, né, fazendo esse trabalho, contando a sua história, elas diziam: olha, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe me colocou num quarto, e eu não entendi porquê, eu estava feliz porque foi o primeiro vestido que eu ganhei. Lógico que ela estava falando a língua dela, alguém estava traduzindo para o inglês, do inglês para o português. E ela dizia: olha, eu estava naquele lugar e era um dia muito feliz para mim, porque eu ganhei meu primeiro presente. Com 8 anos ela ganhou o primeiro vestido. Só que ela disse que de noite veio um homem e abusou dela, e ela chorava, ela gritava pela mãe, e veio outro homem, ela falou que foi 5, 6 homens abusaram dela naquela noite, com 8 anos de idade. E de manhã cedo, a mãe abre a porta, ela estava lá ensanguentada, chorando. E aí, irmãos, ela contando essa história, ela disse que depois, já quando adolescente, né, já com 15, 16 anos, ela foi para tirar a sua própria vida, e uma missionária não permitiu, falou de Jesus para ela, ela veio para Cristo, e hoje ela faz esse trabalho para ajudar a resgatar outras meninas. Mas sabe, irmãos, quando você ouve isso saindo da própria boca daquelas mulheres, irmãos, e a garra, a coragem que elas têm de transpor toda essa coisa que é cultural, irmãos, porque o pai, quando faz isso, a mãe, quando entrega a sua filha, ele não acha que está fazendo mal para ela, mas a criança, ela é abusada, ela é violentada, irmãos. E naquela casa que eu visitei, a Casa Resgate, já tinha 40 crianças resgatadas. E a gente não pode botar esses vídeos, né, nas mídias, essas coisas, porque você imagina, irmãos, aqueles sacerdotes daquele lugar, eles recebem um valor dos homens. O homem vai no templo, dá uma oferta para o sacerdote e já sabe que na casa tal tem aquela criança que é consagrada a essa deusa, ele vai lá e abusa da criança. Então é um comércio, é algo muito triste, irmãos. E nós, né, estávamos imbuídos em ajudar isso, e graças a Deus conseguiram conquistar muitas coisas nesse trabalho. Hoje a gente tem ajudado um homem em Goa, antes era a cidade de Hyderabad, hoje nós temos ajudado um trabalho de um homem com a sua esposa, missionário Pedro, a esposa dele é Genilda, e eles recolhem crianças abandonadas nas ruas. A maioria dessas crianças são crianças com deficiências, né? Eles recolhem essas crianças, e hoje nós temos apoiado esse trabalho lá. Então Deus, ele tem nos direcionado, e a Índia é o local, a nação em que Deus colocou nos nossos corações. Nós temos trabalho lá na nossa comunidade, nós temos trabalho em outros estados. Eu ia passar o vídeo, irmã, mas eu acho que o tempo ia ficar muito curto. Já são 8h30, eu não quero passar o tempo aqui com vocês, ultrapassar o tempo. Hoje é domingo, é o dia de nós
aproveitarmos melhor esse tempo. Depois, fique à vontade de compartilhar o link com os irmãos nos grupos da igreja. Dá tempo? É que o vídeo é muito grande, né? É porque o vídeo é muito grande. É porque assim, até para separar o pedaço do vídeo fica difícil, mas se quiser colocar, coloca aí então o comecinho do vídeo aí para você entender. Depois você joga para o final. É porque, irmãos, é um vídeo que o que a gente fez? Nós fizemos um mês de conscientização missionária na nossa igreja. Todo ano a gente faz um mês inteiro de conscientização missionária, que é no mês de agosto. E nós pegamos alguns testemunhos das pessoas que trabalham conosco e dos trabalhos que nós fazemos e montamos um documentário, tipo assim, as pessoas falando do trabalho que é feito. E aí nesse vídeo ele mostra todos os trabalhos que nós atuamos, com criança, com o esporte, com música, centro de recuperação, em outro estado, na Índia. Então assim, ali mostra toda esse trabalho, né? E como eu estava conversando com a Jaqueline, eu falava com ela, olha, talvez isso seja bom para que a igreja entenda e veja que a forma como Deus pode te usar pode ser de várias maneiras, não precisa de você se prender apenas, porque antigamente, irmãos, eu ouvia muito isso, quiser ir soltando, pode ir soltando, irmão. Eu ouvia muito isso, que missionário é aquele que vai para a África, né? Ou aquele que vai para a Índia. Alguém já viu esses prédios? Esses prédios ficavam ali em Oaíba, irmãos. Filhinhos, Pertinho da gente. Era quase um lixão de gramacho, sabia? Vós Pertinho. me procurareis, mas como eu disse ao judeu. E nós fazemos um trabalho ali naquele lugar. Pode deixar o vídeo rolando e eu vou falando aqui, acho que é melhor. Um novo mandamento vos dou. Não vai dar certo, né? Assim como eu vos amei. Aumenta um pouquinho, irmãos. Todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amar o próximo é negar-se a si mesmo para que ele possa crescer. Amar o próximo é se entregar sem esperar nada. Para mim, amar o próximo é você dedicar a sua vida em prol do outro. Amar o próximo, para mim, é abrir tempo das pessoas que você ama com pessoas que você não conhece. Amar o próximo é a maior prova de humanidade que existe. Amar o próximo é seguir os ensinamentos de Jesus e assim transformar a vida das pessoas. Amar ao próximo é oferecer aquilo que você deseja receber. Amar o próximo é sentir a dor do próximo e também compartilhar a alegria dele. Amar ao próximo é saber que todos nós fomos criados à imagem e semelhança do mesmo Deus, um Deus que não faz acepção de pessoas. Amar o próximo é conhecer a Deus, porque aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Em Jesus não há vida nele. São os trabalhos nas comunidades que nós realizamos lá. E de encontro àquele necessitado, irmãos. Imagina uma noite fria e chuvosa. Imagina uma família que não tem como Esse se é o abrigar, trabalho lá em Gramacho, se no proteger do teto. frio, por não ter uma casa digna para morar. É como se a dignidade fosse escorrendo pelas suas mãos, junto com toda a corrente de águas da chuva que cai. Eu tive a oportunidade de participar da construção de casas para famílias que vivem em condições precárias, vulneráveis a todas as mazelas que a pobreza extrema lhes oferecia, junto à ONG Tetos, e pude ver que essa ação transformou a vida desta família. A moradia, assim como a alimentação, educação, liberdade, é um direito do ser humano, e quando um desses direitos é negado, se perde a dignidade. Dignidade. Eu quero compartilhar com vocês duas coisas sobre dignidade. Uma é que nós levamos um rapaz com centro. Esse é um dos centros de recuperação que nós apoiamos. Ele me agradeceu demais. E eu pude sentir que eu estava ajudando alguém a ter dignidade. E a outra coisa que eu quero falar sobre dignidade é quando você perde a dignidade. Ou você acha que perdeu a dignidade. Uma vez a minha filha acordou de manhã e a gente estava passando um momento difícil lá em casa, minha esposa desempregada, eu desempregado, e ela pediu dinheiro para comprar o pão e eu não tinha nenhum real. E aquilo foi como uma flecha no meu coração de tristeza.
desespero porque eu não tinha um real, então eu perdi a dignidade. Eu achei que eu perdi a dignidade, mas eu tenho um Deus que Ele é digno de toda honra, toda glória, e Ele faz todas as coisas por a sua vida. Por muito tempo eu venho me cobrar a tentar fazer o melhor para o próximo. Aqui na IMOC eu tive a oportunidade de me envolver em vários trabalhos para que eu possa fazer o bem ao próximo. E algumas saídas que nós tivemos em levar mantimentos, roupas. Isso aí é lá na comunidade de Antares, Portelinha. Um casaco que eu tinha e dar para uma pessoa na rua, a pessoa não sabe como isso é gratificante. Isso não tem preço. Então tente vir para o nosso grupo e tentar fazer o melhor para o próximo. Se hoje você subir a Rua 6 do conjunto da Telerge em Cosmos, você vai deparar com uma igreja. Não apenas um conjunto de paredes envolvidos por cada singelo material da construção, mas por um conjunto de pessoas movidas pelo amor de Cristo. Amor esse que transpôs os muros e tijolos e começou pouco a pouco a entrar nas casas, nos sorrisos, nos olhares das crianças, na autoestima das mulheres, nos brinquedos da praça e na forma como Jesus transparecia em nós. Da comunidade ao bairro, do bairro à cidade, da cidade ao estado e aos estados, e da imensidão da terra brasileira às nações reveladas a nós pelo Altíssimo. Em 2014 foi fundado o MES Semeando Amor. Desde então, atuando através de cada um desses projetos, temos visto essas sementes florescerem e frutificar. O projeto Zero Arte foi criado com a finalidade Sim, um projeto de artesanato para as mulheres da comunidade. Ao longo da vida, perderam o incentivo, perderam a vontade de ter algo novo na vida, né? E esse projeto, o que ele traz? Ele traz reintegração à sociedade. Ele reintegra essa mulher que está desorientada, sem rumo, para o campo profissional, porque isso pode gerar renda para ela. E gerando renda, isso vai trazer o quê? Vai trazer autoestima, autoconfiança e, consequentemente, realização de sonhos e projetos que foram esquecidos ou até novos, né? Porque amplia a mente, amplia a vontade de viver. O artesanato, ele traz vida. Muitas pessoas não sabem Projeto de Libras. que a Libras é a segunda língua oficial do nosso país. E é com ela que os surdos se comunicam. E os surdos, como qualquer outra pessoa, eles gostam de conversar, eles querem conversar, né? Então, imagina você trabalhando num determinado lugar, quer dizer, surdo como qualquer outra pessoa, vai gostar de querer ser bem recebido, gostar de querer conversar, ser bem atendido, né? E uma coisa importante é quando ele encontra essa acessibilidade, ele vai querer voltar, ele vai saber que lá ele vai ter a comunicação ideal para ele. Então, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu li em algum lugar e sempre estou repetindo essa frase, né? Que aprender Libras é uma forma de amar. Então, eu convido vocês, eu convoco vocês a aprender a comunicar o amor. Vamos praticar a inclusão. O projeto MPI, desde 2014, busca levar cultura através da arte. Nós entendemos que a música... Projeto de musicalização para as crianças. Transformador, o poder de mudar realidades, o poder de abrir portas para sonhos. A música é nada mais do que o caminho pelo qual nós levamos o amor de Cristo. E através desse amor, nós acreditamos que podemos, no futuro, através dessas crianças, ver um país diferente, ver um mundo transformado. Nós acreditamos piamente que transformar a vida de uma criança é transformar o futuro. O objetivo do projeto Fute Vida é levar dignidade, Projeto de futebol para as crianças também. Bíblicos, para as nossas crianças, como amar ao próximo, como respeito, como companheirismo. Esses são os princípios que nós aprendemos desde a nossa infância, que aprendemos dentro da casa de Deus. E
hoje o projeto Fute Vida busca isso, através do esporte, através do futebol, trazer princípios bíblicos para o meio das crianças, para que elas possam crescer entendendo o seu papel junto ao próximo, o seu papel na sociedade, o que ela vai fazer. Hoje o objetivo do projeto Fute Vida principal é esse, e através disso a palavra de Deus ser pregada. Nós do Mestre Sem Amor temos um propósito muito bem definido por Deus nos nossos corações, que é levar dignidade às pessoas, gerar um impacto positivo na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas através das nossas ações, através dos nossos eventos. Nós temos diversos trabalhos que nós realizamos aqui, nós temos várias ações que nós realizamos aqui. Nós temos projetos na área do futebol, na área do esporte, na área da musicalização infantil, nós temos projetos para as mulheres de artesanato, nós temos projetos de livros para gerar inclusão no meio da sociedade, nós temos trabalhos com pessoas com dependência química, pessoas com condição de rua, e temos também nossas missões transculturais na Índia, Portugal, e um trabalho que nós apoiamos no Ceará. Ou seja, nós não simplesmente ficamos parados dentro de quatro paredes, mas buscamos sair das ruas, ir até aquele que está precisando, para levar até ele amor, dignidade, justiça, porque nós entendemos que através de nós, Deus pode se manifestar na vida dessas pessoas, e esse é o nosso intuito, que essas pessoas sejam alcançadas pela graça, pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Infelizmente, nós convivemos com muitas pessoas em situação de rua, e nessa pandemia se agravou bastante, e tentar amenizar um pouco do sofrimento das pessoas em situação de rua. Pode parar por aí, irmão? Com certeza relacionado diretamente com... Acho que já deu para entender, né, irmãos? Depois, no final, tem um pouquinho dos trabalhos que a gente faz também no Ceará e na Índia, mas depois eu posso pedir para ela compartilhar com os irmãos esse vídeo nos grupos, né? Deve ter grupos de WhatsApp aqui, com certeza, né? Toda igreja tem, né? Toda família tem. Mas a intenção desse vídeo era justamente essa, mostrar a diversidade que a igreja pode atuar, né? Então, uma igreja, né, numa localidade, ela precisa de ser relevante naquele lugar. Então, nós buscamos lá onde nós estamos, onde Deus nos plantou, fazer primeiro projetos para aquela comunidade, projeto para as crianças, para as mulheres, alcançar os jovens, os adolescentes, porque, como eu falei, se eu não falo nem com o meu vizinho, como é que eu quero ir para a Índia, né? Então nós começamos o trabalho ali, depois começamos a fazer trabalhos em orfanatos, trabalho com pessoas em condição de rua, em centros de recuperação, e aí Deus nos levou lá para o Nordeste, para o Ceará, tem João Pessoa, e aí depois chegamos na Europa, no Portugal, e chegamos na Índia. Então Deus ele foi nos levando conforme o desejo e a vontade dele. E o que eu quero dizer para os irmãos aqui é que a missão ela começa onde você está, mas ela termina onde Deus te levar. Eu ouvi isso de um pastor da Igreja Batista do Morumbi, lá em São Paulo, e eu guardei também isso no meu coração. A missão começa onde você está e termina onde Deus te levar. Então a missão de Deus ela pode começar aqui, através de você, na sua casa, através de você, no seu bairro, através de você, na sua rua, através de você, mas aonde Deus vai te levar, é a vontade dele que precisa prevalecer na sua vida. Eu só queria ler um último texto para nós finalizarmos aqui nessa noite. Eu passar o microfone para o pastor. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, para nós finalizarmos aqui nessa noite. Se eu fosse contar, irmãos, todas as histórias da Índia, não, com certeza não daria tempo. Mas eu quero deixar uma palavra para o seu coração nessa noite, para que você entenda o tamanho desse amor de Deus. Irmãos, existe um texto que está em Lucas, no capítulo 10, verso 27, que Lucas, escreve dizendo o seguinte: Jesus falando, quando ele é questionado naquele momento, ele diz: olha, ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo
como a ti mesmo. Tá? Então o amor, irmãos, é um mandamento do Senhor. Quando eles falam, quais são os principais mandamentos? E aquele homem responde, e Jesus fala, só disseste bem, faze isso e vivei. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu ser, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí aqui o apóstolo João, no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, é isso mesmo? Você está aí comigo? 1 João, capítulo 3, coloca para mim aí no verso 16. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu vou ler mais uma vez. Nisto conhecemos o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Verso 17. Se alguém possuir os recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Se alguém possui recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitudes e de verdade. Sabe o que significa esse texto, irmãos? Você precisa materializar o amor de Deus na vida do próximo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Meu pastor André, eu confesso que eu estou muito feliz em ouvir o senhor falar. É uma palavra de plena conscientização acerca da nossa responsabilidade. Quando o senhor fala do amor que nós devemos dar aos nossos irmãos, João faz um relato muito profundo no capítulo 6, quando Jesus Cristo é questionado. As pessoas começam a dizer, mas esse aí não é aquele filho de José, o carpinteiro? Porque Jesus faz um discurso duro dizendo, quem comer do meu corpo ou beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí Jesus diz o seguinte, que mérito há amar quem te ama? Que mérito há fazer bem a quem te faz bem? A diferença está justamente aí. É termos a capacidade de amar aquele que nos machuca, aquele que nos fere. Então, quando o senhor traz aqui uma conscientização de missões, convidado pela missionária Jaqueline, pelo nosso departamento de missões, ficamos impactados com as informações trazidas pelo senhor de forma didática, de forma clara. E isso fica muito claro para nós, porque Deus, ele resolve dar Jesus ao mundo, e o homem virá das costas para Deus. Período intertestamentário, do Velho para o Novo Testamento, 400 anos que o homem estava vivendo a mais tórrida, inarredável apostasia. Não queria saber de Deus, mesmo assim Deus investe no homem. Aleluia. Dando para o homem o que ele tinha de mais precioso nos céus. Glória a Deus. O que o Senhor está trazendo aqui para nós hoje é um ensinamento altamente significativo, didático, que nós devemos nos doar para os outros, ainda que ele nos machuque. Isso é evangelho. Aplauda o Senhor pela vida do pastor André. Linda mensagem. Linda mensagem.
Aqui a missionária Márcia vai entregar para o senhor mais um presente. Eu quero que vocês aplaudam o senhor mais uma vez pela vida do pastor André. Parabéns ao departamento de missões da nossa igreja. Vocês colocaram aqui algumas bandeiras. Vamos lá então. Que bandeira? Aquela lá representa o Brasil. E a segunda? E a terceira? A quarta? A quarta? Hã? Aquela ali é a Rússia? Ah, vocês têm certeza que aquela ali é a Rússia? Vamos lá, por favor, quem tem certeza, diga amém. É a Rússia. É da Rússia, a Rússia. É, a França em pé. A quinta, a sexta, a sétima. Tem mais bandeira? Não? Maravilha, maravilha, maravilha. Obrigado, tá, pastor? Deus abençoe. Parabéns, pastor. Parabéns. Lindo, 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 lindo. Qual é o nome do departamento de missões? Qual é o nome do departamento? Mas tem que ter um nome específico. DEMI. DEMI. D-E. Bota aí. DEMI. Letras maiúsculas. Porque quando se fala de missões, missões pode ser muita coisa. Quer ver? O pessoal da ONU que está atuando lá na guerra da Ucrânia, eles estão fazendo missões, missões de paz. Correto? O pessoal que está socorrendo aqui Petrópolis, missões de reconstrução, está reconstruindo a cidade. DEME, a última letra é E. Isso. DEME, Departamento Específico de Missões Evangélicas. Departamento Específico de Missões Evangélicas. Repitam comigo, vamos lá? Departamento Específico de Missões Evangélicas. Você participa de qual departamento? Eu sou do DEMI. Ok? Então faça uma blusa. Isso, DEMI, muito bonito. Muito bonito. Eu me lembro que quando uma vez eu fui pregar fomos com o nosso departamento de missões lá em Minas Gerais, no sul de Minas, e fomos orar na casa de um homem que era um presbítero que estava afastado da igreja já há 1 ano, e o pastor Samuel pediu que nós fôssemos orar porque estava muito ruim a questão na casa dele. E eu fui com o nosso departamento. Quando nós chegamos lá na casa dele, começamos a orar. Primeiro chamamos a esposa e as filhas, elas não quiseram vir. As filhas ficaram dentro do quarto. Começamos a orar por aquele homem. De repente a esposa veio andando, começou a se contorcer na sala. As 2 filhas gritavam lá dentro do quarto, quebrando tudo, dando com a cabeça na parede. Era algo terrível. E uma das irmãs que estava no nosso departamento saiu correndo, falou: eu estou apavorado com o que estou vendo. Quem faz missões se depara com esse tipo de coisa. Quem faz missões vai encontrar um monte de desafios.
Quem tem convicção com a sua chamada não tem medo dos desafios. E pode ter certeza que esse departamento de missões fará coisas grandes. Coisas grandes. A ponto não só de trazer o pastor André, mas trazer também o pregador da África, trazer um pregador de Moçambique, trazer um pregador do Afeganistão, e assim sucessivamente. Deus estará se utilizando dessa instrumentalidade para fazer coisas grandes nessa localidade. Quem crê, diga amém. Maravilha, 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 maravilha. Está lançado o desafio. Os desafios são árduos, mas Deus não chama qualquer um. Deus chama quem tem vontade de fazer a sua obra, ainda que isso custe perdas de noites, situações adversas, complexas, decisões inesperadas. Deus tem um chamado, e o maior missionário que já esteve aqui nessa terra chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. Se nós estamos aqui, foi porque Ele morreu por nós, se entregou por nós, e nós estamos vivos proclamando o Seu nome. Seja Deus glorificado, seja o Teu nome adorado. E nós estamos com força, vivos, ávidos, cheios de coragem para fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Josué, aonde você está? Estou no pé do monte. Moisés está lá em cima. Arão, ele se entregou. Tu serás o sucessor, porque Deus não conta com covardes. Deus não chama covardes. Gideão, quantos homens você tem? Tenho 22 mil. Tem não, Gideão? Tem não, 32 mil. Tem não, Gideão? Tem não? Tem não? Você vê de fora para dentro, eu vejo de dentro para fora. Só faz missões quem tem coragem. Só faz missões quem não tem medo de cara feia. Só faz missões quem não tem medo de acusação. Só faz missões quem levanta a bandeira e dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Missões é chamada para aqueles que têm convicção da tua salvação, da tua chamada. Ei, tem muita gente que quer ficar bebendo água, levando a boca na água. Esses são covardes. Quem leva a água na boca com a mão está pronto para qualquer chamada. Não tem medo das circunstâncias que param à sua frente. Deus tem um compromisso com os corajosos. Deus tem um compromisso com os corajosos. Vou repetir: Deus tem um compromisso com os corajosos, que não se entregam, que não se vendem. Deus tem um compromisso. Nós conhecemos. Eu ouvi uma frase ontem de um pastor de São Paulo, e ele me ligou e disse assim: meu amigo pastor Marcelo Brunner, nós conhecemos o universo da maldade cristã. Existe sim, nós sabemos que existe. Jesus Cristo, Cordeiro Santo, Imaculado e Incontaminado, passou por isso. Quiçá nós, mas a nossa alegria é saber que Deus nos chamou. E se você é chamado, se você é escolhido, como diz a pastora Rosa, você não tem escolha. Ainda que a manutenção seja dolorosa, mantenha-se firme
Erga a tua cabeça. Acredite que amanhã será muito melhor do que hoje. Acredite na tua chamada. Deus é o responsável pela manutenção dela. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe por esse belíssimo culto de missões. Deus abençoe. Deus abençoe.